E aí, pessoal, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais uma aula. O que a gente vai trabalhar hoje? A revolução técnico-científico-informacional. E aí, lembrando, né, que a gente já vem trabalhando aí as revoluções industriais, os modelos de produção que vão surgir nesse momento. Agora a gente vai chegar, né, num momento muito importante, que é a revolução técnico-científica-informacional, também conhecida como terceira revolução industrial. Qual é o nosso objetivo aqui? Entender as características dessa terceira revolução industrial, né? Por que ela é chamada de técnica científica informacional? Fica aí também uma curiosidade. Depois, entender quais são os efeitos, né, sociais e econômicos da introdução da tecnologia, né, ou melhor, das novas tecnologias que vão sendo desenvolvidas a partir das revoluções industriais. E depois ver os pontos positivos e negativos de todo esse relacionamento, né, do homem com essa tecnologia. Então vamos lá. Meio técnico, científico, informacional. Né? Da onde que vem essa formulação desse conceito? Entendam o seguinte: quem vai propor esse conceito é o Milton Santos. É um grande geógrafo brasileiro, né? Considerado aí o pai da geografia dentro do Brasil. Ele tem importantes estudos e contribuições nessa área também. Ele vai buscar analisar o seguinte, né? De que maneira a tecnologia e o comportamento humano estão se relacionando. Né? E aí eu vou mais profundo do que isso, né? É o foco do estudo geográfico, é o foco e o objetivo da geografia. Entender de que forma o homem está interagindo com a natureza ou vice-versa. Né? Por quê? Assim como o homem pode estar influenciando a natureza também pode estar influenciando o homem. Então é uma via sempre de mão dupla. E aí a gente vive um momento que a gente pode exemplificar muito bem isso, né? Que é agora essa pandemia do coronavírus. A gente sabe que esse vírus, que é o Covid-19, ele surgiu ali dos animais. E aonde que estão os animais? Estão lá na floresta. Legal? Agora, para esse vírus chegar até o ser humano, o que aconteceu? O homem teve que ter contato ali com esse animal. E como que ele começou esse contato? Fazendo um processo de desertificação, né? Derrubando as florestas até chegar a um ponto em que ele conheceu os animais. E aí, a partir daí, essa interação foi quando o homem propiciou aí, e pegou esse vírus. E aí o coronavírus, né, é só um exemplo. A gente tem vários dentro da história aí, de epidemias. Né? Então, galera, o que eu quero destacar para vocês é gerar uma problemática aqui inicial. Né? De que forma o homem está interagindo com a natureza, se é preservando, se é conservando, se é explorando de maneira sustentável ou não. Tá? Bom, e a partir daí, a gente começa a entender que esse meio técnico científico informacional teve uma história até chegar nesse ponto. Né? Iniciou ali no momento do meio natural, também conhecido como pré-técnico, que seria aquele momento em que a natureza estava determinando as ações do homem, né? E aí surge essa corrente também, que é a corrente do determinismo, né? Ou seja, se eu tenho relevo, se tem condições climáticas com bastante pluviosidade, com bastante seca, né, são regiões em que o homem não pode ocupar. Então, a natureza, né, as ações da natureza, elas vão determinar o próprio desenvolvimento e a relação de vida com o ser humano. Esse momento ele vai ficar conhecido como meio natural. Já uma segunda fase seria o meio técnico. Né? Meio técnico esse que a gente pode entender a partir da introdução ali do contexto das revoluções industriais. Por quê? Entendam que tecnologia nada mais é do que um processo de transformação da matéria-prima. Tá? E aí eu posso considerar tudo como tecnologia. Tecnologia só não é o celular, só não é o computador. Né? Isso a gente já fala de uma tecnologia digital. Né? E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Eu quero que vocês entendam que este meio técnico foi o momento em que o homem começa a criar possibilidades com a natureza. Então a gente já sai de uma corrente que a gente vai chamar de determinismo e já entra dentro de uma corrente do possibilismo. Né? Ou seja, o homem agora ele tem possibilidade de fornecer, né, e de ordenar o seu próprio crescimento e o seu próprio desenvolvimento. Né? E isso dentro da nossa história vai ficar marcado com a própria Revolução Industrial. Então se você, como a gente já estudou aí, né, as características das revoluções industriais, a gente vai ver que cada vez mais o homem vai estar desenvolvendo tecnologia, seja com a própria
na própria fase da Revolução Industrial, com as máquinas, com as locomotivas, né, a vapor. E isso é interessante porque descobre-se também as fontes energéticas, né, o carvão, que vai ser um marco essencial aí na primeira Revolução Industrial. Então, olha como o homem ele tem uma possibilidade de criar, né, o seu próprio desenvolvimento. A partir de um recurso mineral, ele vai se apropriar desse recurso, vai explorar esse recurso cada vez mais e a partir daí vai usar em prol do seu desenvolvimento, do seu crescimento, né? Então o meio técnico ele marca isso. Então vai marcar os avanços na comunicação, vai marcar os avanços no próprio transporte também, né? Enfim, né? É o homem como nesse momento o homem está criando as suas próprias possibilidades. Legal? Então vamos lá. A gente falou de um meio natural, que seria a natureza influenciando as ações humanas, tá? E aí você pode pensar como todas as características ali físicas da própria natureza. Relevo, vegetação, oceano, clima, enfim. Tá? E aí a gente começa a falar de um meio técnico. E aí lembrando que tecnologia, tá, é um processo de transformação de matéria-prima. Qual é o contexto desse meio técnico? Isso se desenvolve ali ao longo das revoluções industriais. O homem agora tem possibilidades, olha aí uma nova corrente surgindo, né? Possibilidades de se autoconhecer e a partir daí crescer, né? E se desenvolver. Legal? Agora, o que vai marcar esse meio técnico, científico, informacional é a introdução da tecnologia. Né? E aí vejam bem, professor, então a gente não tinha tecnologia dentro do meio técnico? Sim, a gente tem. Só que agora, no meio técnico, científico, informacional, a tecnologia ela está mediando as relações humanas. Tá? Ou seja, o comportamento humano ele é mediado pelas tecnologias. Então, entendam essa diferenciação, tá? Do meio técnico para o meio técnico científico informacional. No meio técnico, eu vou utilizar a tecnologia, o homem tem domínio, o homem tem controle sobre isso. Já na fase informacional, né, as tecnologias elas são colocadas em primeiro, e aí depois vem o homem. Beleza, né? Ainda assim, você tem o computador, ele é um ser burro, né? Ele não faz nada do que o homem não programa ele para fazer. Mas se você parar para pensar, a gente hoje já tem robô com cidadania, né? Humana. Para pensar nisso. Olha que mundo louco que a gente vive, né? A gente consegue falar com o nosso celular, não é? Olha que loucura! É só eu digitar, falar, na verdade, né, dar um comando de voz que o celular fala comigo. E mais do que isso, o celular ele nos responde. Olha que loucura! Tá? O celular ele interage com a gente. Então, olha como a tecnologia, nesse momento, é colocado em primeiro lugar. Ainda que passe por um processo de programação, você tem aí uma priorização, né, desse tipo de produto, dessa nova relação que a gente tem. Então, entendam o seguinte, para se chegar nessa fase informacional, a gente passou aí por um meio que o homem conheceu a tecnologia, utilizava a seu favor, e passamos por um momento em que a natureza estava dominando as ações humanas. Legal? Então vamos lá. Meio técnico científico informacional, que também vai ser conhecida aí, vai marcar a terceira revolução industrial, a partir ali da década de 70, tá? De 1970. E o que é interessante é você pegar o contexto histórico nesse momento, né? Vamos lá. A gente já passou por um momento aí de guerra mundial, e aí a gente sabe que as guerras mundiais como um todo foram fundamentais para se desenvolver tecnologia, né? Conhecer o inimigo era, sobretudo porque eram guerras territoriais, né? Então conhecer territoriais, étnicas e tudo mais, né? Então conhecer o inimigo era fundamental. Então o próprio desenvolvimento de vigilância foram essenciais nesse momento, tá? E aí depois a gente entra no próprio contexto aí da Guerra Fria, que a Guerra Fria vai ser um momento fantástico. A gente vai ter a crise armamentista, a crise dos mísseis, né? A corrida armamentista, a corrida espacial. Então tudo isso favorece um grande avanço tecnológico, tá? E aí, tanto esses fatos históricos, né, eles vão promover um processo de intensificação, tá?
para a globalização. Até mesmo o fim da União Soviética, né, vai contribuir com esse processo. Por quê? Porque vejam bem, nesse momento a gente vai ter o sistema capitalista avançando sobre o mundo, né? Sendo que esse avanço do sistema capitalista vai ser fundamental porque vai ser regulado por uma nova política, por um novo modelo de fazer política, que é o modelo neoliberal. Né? E aí esse modelo neoliberal ele tem uma das principais características, né, que é você reduzir a intervenção do Estado, colocar o Estado lá em condições mínimas, né? E aí vai surgir as famosas privatizações. Então agora, nessa nova ordem mundial, nesse mundo multipolarizado, eu vou ter as grandes potências, e aí seriam os países centrais, comandando, né, e dominando, através das suas empresas multinacionais, os países emergentes e até mesmo os países periféricos. Tá? E cada vez mais isso vai ter um processo de dominação. E é com a globalização que isso vai se intensificar. Né? A globalização, que seria esse relacionamento, né, esse modo de relacionamento global, intensificando aí os fluxos econômicos, sociais, né? E aí a gente pode falar da globalização como algo benéfico, né? Porque você tem um reconhecimento mundial, você tem uma expansão de diversas formas, né, de organização, sendo que a gente sabe que esse processo de globalização tem por detrás grandes processos de desigualdades também. Tá? Um exemplo é a própria exclusão social, né? Sobretudo digital. E aí a gente pode novamente citar esse exemplo que a gente vive. A gente está passando por um momento em que a escola, a educação, ela está tendo que se adaptar a um novo modelo de ensino, que é o ensino à distância. Não é algo recente esse modelo de ensino à distância, isso já acontece há bastante tempo, porém agora, olha como o papel da tecnologia é essencial para mediar a nossa relação. Tá? E aí, e se não tivesse tecnologia? Né? E se não tivesse aparelhos eletrônicos para isso? Como que seria esse formato educacional? Então, rapidamente, a gente tem que se adaptar a essas condições novas que a gente está vivendo, né? Sendo que, em contrapartida, você tem que parar para pensar o seguinte: e quem não tem acesso? Ah, professor, é impossível. Todo mundo hoje tem acesso a um computador, todo mundo tem acesso a um celular. Infelizmente, não é assim que acontece, galera. Ainda que o acesso ele seja facilitado, legal, todo mundo pode ter um acesso a um celular, todo mundo pode ter acesso a um computador, porém, é muito difícil você ter uma comprovação disso, porque existe uma exclusão digital muito forte. Ah, legal, eu tenho um celular, mas eu tenho uma internet para isso? Bom, o que é do celular sem a internet? Será que o celular ele se torna eficiente quando ele não tem a internet? E aí a gente sabe que esse mundo que a gente vive, né, eu costumo brincar que é um mundo invertido. Né? Por que é um mundo invertido? Porque a gente não vê esse mundo. Você consegue ver esse mundo das interações, né, desses fluxos se ligando? Você não vê. Você só tem acesso a esse mundo se você ultrapassar um portal. E aí, quem é o portal nesse momento? Quem é o portal? É o celular. Está aqui, ó. Olha aqui o portal. Se eu entro nesse portal, olha, eu estou dentro desse mundo virtual. Tá? Então, esse mundo invertido, ele é totalmente exclusivo, né? Exclusivo para quem tem acesso a ele. E quem não tem acesso parte aí de uma exclusão digital. Legal? Bom, então vamos lá. Então esse meio técnico científico informacional, ele vai ser marcado por essa terceira revolução industrial e mais do que isso, ele vai ser marcado por todas as inovações tecnológicas que vão se concretizando a partir das guerras mundiais, né, nos desdobramentos da Guerra Fria e vai intensificar o processo de globalização. Tá? Foi? Vamos lá. E aí, quais são as principais características, né, dessa terceira revolução industrial? A gente pode citar aqui o processo de difusão da tecnologia. Isso vai promover novos modelos de produção, e aí a gente já estudou alguns modelos de produções, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui também. Tá?
a política do neoliberalismo, isso é uma marca muito forte aí da terceira revolução industrial, e acompanhado do neoliberalismo vem as privatizações, tá? Tenham sempre isso em mente. Ou vocês acham que cada McDonald's que está instalado aí dentro de um país não é uma dominação norte-americana? Nunca parou para pensar nisso? Você é a favor dessa dominação? Será que a gente tem que se sujeitar a esse processo dominatório? Eu tenho certeza que você tem uma roupa de marca, assim como eu tenho, enfim, todo mundo tem. E cadê a nacionalidade? Né? A gente perde essa nacionalidade justamente pelo processo de globalização. Hoje, a gente já começa a criar um conceito de aldeia global. O ser humano hoje, ele não tem uma cidadania, né, brasileira, uma cidadania europeia, uma cidadania norte-americana. Ele é um cidadão do mundo. Por quê? As nossas influências, elas são construídas a partir de todas as interferências, de todas as culturas que o mundo dão para a gente. E a gente só tem acesso a isso por um meio tecnológico digital, que seria, né, o computador ou o próprio celular. Tá? Bom, e aí vai se constituir, então, polos, né? Polos dessa terceira revolução industrial. E aí lembra lá da característica do mundo multipolarizado, né? Os centros econômicos e financeiros, eles não estão agora somente dentro dos Estados Unidos, eles estão espalhados pelo mundo, né? E aí a gente pode citar, a Alemanha Ocidental vai emergir a indústria da biotecnologia, da química, né? No Japão, a gente vai ter um crescimento absurdo de desenvolvimento de microeletrônica, de robótica, né? Resultado ali do próprio milagre econômico japonês na década de 70. A gente pode citar os Estados Unidos, né, como essa superpotência que a gente tem, como os avanços tecnológicos, né, voltado para a comunicação, para a informática, e aí destaca-se a região do Vale do Silício, né, que é uma região conhecida como um tecnopolo. Né? O que é um tecnopolo? É uma região que produz, desenvolve tecnologia. Olha que loucura, né? E aí assistam um filme, né? Que eu já mencionei para vocês, chamado de Edward Snowden, Herói ou Vilão. É um filme fantástico e vai retratar todo essa dominação tecnológica que os Estados Unidos faz pelo mundo. Tá? Bom, galera, ficamos por aqui. Olha o robozinho dando tchau para vocês. Até a próxima. Valeu!